Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Muita gratidão nesse momento que eu convido a todos os que já estão presentes nesse momento, os irmãos que vêm também do outro lado, tanto para assistir, para estudar, para aprender, como também nos auxiliar, nos intuir nesses momentos de reflexão que nós teremos daqui para frente. Muito boa tarde, seu Zé Moura, seja muito bem-vindo. Que nesse momento nós possamos elevar nossas vibrações, nos conectar com os nossos guias mentores espirituais, para que possam nos favorecer nesse momento em que nós vamos aprender um pouco mais, nós vamos entrar um pouco mais na área do instruí-vos, né, como foi dito na palestra de quarta-feira, para que a gente possa se aperfeiçoar, aprender, aprender, e que esse conhecimento possa servir de forma positiva nas nossas vidas, que a gente possa colocar em prática da melhor maneira possível nos nossos relacionamentos, como eu costumo dizer, com as outras pessoas, com as pessoas próximas, com os nossos inimigos, entre aspas, né? E conosco mesmo. Jesus continue abençoando as nossas vidas, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Bem, após esse momento onde nós fazemos a nossa prece inicial, vamos também fazer uma pequena leitura do Evangelho, uma breve reflexão, e a gente costuma fazer em todos os trabalhos que nós fazemos. Então, de forma aleatória, a Nádia está sempre trazendo para a gente aí um capítulo e um item para a gente abordar. Qual seria o de hoje? Está desligado seu microfone, querido. Verdade. Capítulo 10. Bem-aventurado os que são misericordiosos. O item é o 9, o argueiro e a trave do olho. Muito bom, muito boa leitura. Mas eu acho que nenhum de nós vai precisar aqui não, que todo mundo já, ninguém observa a vida dos outros, nem critica ninguém. Então, acho que está tudo certo. Mas vamos assim mesmo, né? Vamos ver o que ela quer dizer para a gente? É bom. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, o argueiro e a trave no olho. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. São Mateus, capítulo 7, versículos 3, 4 e 5. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples, é indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade, na supremacia de suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia realçá-lo? Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo, no fundo, e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Então, essa leitura, eu fiz questão de ler ela pequenininha, né? Fiz questão de ler toda, porque é uma luta, eu diria, constante, diária, né? A gente está se observando, a gente fazer esse exercício como foi pedido aqui,
de olhar no espelho ou, né, transportar-se para fora de si. Joana de Ângeles até fala, se a gente conseguisse olhar como uma terceira pessoa, se a gente tivesse uma câmera vigiando, como se nós tivéssemos, né, as nossas ações e até os nossos pensamentos 24 horas, eu acho que a gente ficaria um pouco assustado com o que a gente iria encontrar com essa observação. Da mesma maneira como a gente observa as outras pessoas, né? Diria, olha o que esse cara, olha o que essa mulher está pensando, olha só o que, que ele está fazendo. Não é porque nós vivemos, de certa forma, no automático, e nem sempre está tudo de acordo com as leis divinas, né? A gente dá aquelas escorregadinhas, e eu já me considero, de certa forma, feliz por eu conseguir, às vezes, perceber isso em mim. Né? Eu moro aqui no terceiro andar, eu estou olhando as pessoas lá embaixo, do nada eu me pego pensando o que, é que a outra pessoa está fazendo. Eu falei assim, olha só o que, é que esse cara está fazendo. Exatamente porque eu já li isso aqui várias vezes. Porque eu já ouvi a Joana de Anjos falando várias vezes, não é uma vez só, não. Aí até a gente conseguir acender essa luzinha numa hora como essa, e aí daí você transformar isso para chegar um momento em que você não precisa mais dessa autoobservação, há um certo tempo ainda. Mas eu com sinceridade digo para vocês que eu fico feliz quando eu me lembro de perceber isso, né? Porque normalmente a gente vai no automático, a gente julga, a gente critica, a gente olha o que que a pessoa está fazendo, olha, né? E muitas vezes a gente observa as pessoas e elas são taxadas de determinadas situações por um erro que elas cometeram, às vezes, muito tempo atrás. Ah, tá vendo? Aquele ali é o fulano que fez aquilo lá, ó. Aquilo lá é ciclano. O negócio já faz 5 anos que passou e a gente continua lembrando da pessoa por um erro que ela cometeu, né, de maneira geral. Então, é uma coisa que eu acredito que também a gente precisa trabalhar, ressignificando a maneira como a gente vê as pessoas, né? Porque, e como a leitura diz para a gente, trazendo coisas positivas. Ah, mas eu não conheço nada positivo que aquela pessoa já fez. Mas aí é que tá. Então, por que julgar se a gente não conhece tão bem as pessoas assim? Né? Todo mundo tem uma coisa de boa, ama alguém de alguma forma, faz o bem de alguma forma, e a gente está estudando aqui, percebendo que cada um de nós está num estágio evolutivo diferente. Então, não tem por que estar julgando uns aos outros. O julgamento normalmente é para si mesmo. Né? Tem até aquele trocadilho que a gente faz, às vezes, com orar e vigiar, né? Que não é orar pela gente e vigiar a vida dos outros, né? É orar pelos outros e vigiar a nossa vida, que aí a gente vai estar mais de acordo. Então, é deixar de observar mais para os outros e olhar para a gente mesmo. Acho que essa é a lição dessa leitura, já diz bastante. Um dos exercícios que a gente precisa estar fazendo para estar se melhorando, né? Afinal, o objetivo não é o outro, né? A luta não é contra o outro, é contra a gente mesmo. Quando eu estava até lembrando que naquela palestra que foi feita a última, fala sobre amar os inimigos, e ainda vou fazer outras nesse mesmo capítulo, eu estava lembrando, poxa, a gente precisa começar amando a si mesmo. E o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Então, tem esse contexto também. Amar os inimigos é se auto-amar, porque não tem outra pessoa no planeta, no universo, que possa nos prejudicar tanto quanto nós mesmos. Com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente, e, ao mesmo tempo, não tem ninguém que possa nos favorecer tanto quanto nós mesmos. Então, essa luta não é contra o outro, é contra a gente mesmo. É o bom combate chamado. Então, dito isso, vamos para o nosso estudo, dar continuidade, né? Esse trecho agora que estamos estudando tem várias questões. Vamos ver se a gente consegue fazer igual semana passada, mais 3, né? Então, só para a gente se situar, muitas pessoas eu observo que acompanham lá no canal do YouTube e às vezes assistem de forma aleatória, não assistem às outras, não estão continuando como a gente está estudando aqui. Então, para situar, nós estamos no livro segundo, O Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, que está diretamente relacionado ao livro dos médiuns, e dentro desse livro segundo, nós estamos no capítulo de número 4.
que fala sobre a pluralidade das existências. Ou seja, nós estamos abordando temas diversos relacionados à reencarnação. E dentro desse capítulo, nós estamos no item chamado Semelhanças Físicas e Morais. E a gente vem estudando, né, desde a semana passada, foi disponibilizado nos grupos hoje a primeira parte desse estudo, que fala sobre essas semelhanças físicas e morais, vem abordando muito essa questão dos filhos, né? E hoje nós vamos dar continuidade. Então, a questão de hoje é a de número 210. E é a seguinte: podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, de preferência a um espírito inferior? Escolher, não, eu vou fazer umas orações aqui com a minha esposa, ou a esposa com o marido, se juntam, vou fazer umas preces, e eu vou pedir para que venha um filho perfeito, educado, muito bom, que cuide de mim, que faça, que seja fácil de aprender. Então, eu vou colocar tudo nas minhas preces para que isso aconteça. Não quero que venha um filho ruim, não. Não quero um filho que seja trabalhoso, não quero desse jeito, não. A prece pode ser feita? Ela pode ser feita, mas ela vai ser atendida do jeito que a gente quer? Não. Mas podem melhorar o espírito do filho a que deram nascimento e que lhes foi confiado. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. Então, nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo de ser e uma causa. Vamos aprofundar um pouco mais essa questão, né? Aqui com umas imagens bacanas para ilustrar. Então, quando a vinda, né? Existe uma programação no plano espiritual, a gente já viu isso em outras ocasiões, né? Sobre essa programação, não é de forma aleatória, quando, quando a própria pergunta já, né, supõe uma possibilidade de eu fazer essa escolha. E, na verdade, muitas vezes essa escolha já foi feita, já está tudo organizado lá no mundo espiritual. Antes da gente vir para cá, olha, está aqui a família, isso aqui vai voltar como seu filho, isso aqui tem uma missão para vir, né? Então, e eu estava até comentando esse assunto essa semana com a minha esposa, e falando, tocando até no ponto, que às vezes você, não, eu planejei para ter 3 filhos, e a gente tem 2 filhos e vamos fechar aqui, a conta já chega, está muito difícil para criar filho, não quero mais não, 2 tá bom, vamos ligar aqui as trompas, vamos nos prevenir para não ter mais menino. E aí, como foi programado, ele vem por outro caminho, vem engravida por um filho que vem, né, para casa dos avós, você acaba adotando de alguma forma, essa criança acaba vindo para você de alguma forma, porque foi programado, talvez não do jeito que foi, mas acaba aparecendo na sua vida. Então, tem uma programação divina, sim, há um acerto no plano espiritual, e nesse caso aqui, a vinda, né, de um espírito, ele vai obedecer algumas leis, que é essa de programação, ou seja, a afinidade, lá quando há o planejamento, tem o merecimento e tem a necessidade de progresso, não somente do próprio filho, mas do grupo, né? A própria leitura fala para a gente aqui que os maus filhos são também uma prova para os pais, né? E nós vivemos aqui no mundo de expiações e provas. Então, nesse caso, os pais, eles acabam atuando dentro desse processo como coautores, vamos dizer assim, dessa nova oportunidade que esse espírito está recebendo, né? Porque nós todos viemos para cá, nós temos nossos mentores, guias espirituais. Outras religiões chamam de anjo da guarda, ou como queiram. Nós todos temos. E aí, esses que são encarnados, um filho, ninguém nasce aqui se não tiver essa comunhão de um pai e de uma mãe. Por mais que eles não fiquem juntos, que eles não estejam juntos, há essa necessidade biológica para que isso aconteça. E há uma responsabilidade em torno disso. Então,
né? Então, nesse primeiro momento, da mesma forma que o planeta serve para todos nós como um grande hospital, uma grande escola, um grande presídio, como a gente já viu em outros momentos, o lar, ele funciona também como um preposto menor. É também ali um hospital e uma escola também, que tem esse objetivo de tratar, de acolher, de servir de escola de ensinamentos, onde ele possa avançar, se desenvolver, aprender um caminho melhor, esse caminho que nós estamos todos nós traçando para a angelitude, né? Então, dito isso, é importante que a gente avalie também, porque foi destacada a questão da prece, o valor, a importância das preces, né? Embora elas não vão determinar o nível evolutivo do filho que a gente vai vir para a gente, né? Isso é importante e pode agir muito fortemente como uma coisa que vai dar ânimo, um combustível, né? Para que os pais possam também se organizar moralmente para poder passar alguma coisa para esses filhos. Porque, como já foi dito também, há muita desestruturação nas famílias hoje em dia, né? E quando você encontra uma família mais estruturada, que possa dar esse suporte, para que seja realmente, para que a gente possa cumprir, na verdade, o papel que é receber. Não é fácil. Tem gente que chega aqui e se assusta. Não quero ter filhos porque é muito difícil. E realmente não é fácil. Mas também tem todos os seus pontos positivos, além da missão, né? Que é receber filhos, que é fazer por onde outros espíritos, que a fila é muito grande do outro lado, venham para cá. A gente só sabe quem é, né? Só sabe quem é pai, quem é mãe. As pessoas às vezes adotam crianças, mas tendo na sua tutela, vê o tamanho da responsabilidade que é. Então, esse espírito que vem encarnado na criança também, ele acaba sendo sensível à atmosfera que se cria dentro do lar. Eu vou usar um termo mais espiritualista, né? Uma atmosfera psíquica que se cria. O que é que emana dentro desse lar? Há muitas brigas, tem muitos vícios, confusões dentro de casa. A criança também ela é bombardeada com isso. Não vai fazer bem para ela, vão criar situações para a vida dela, traumas, de repente, que vão durar a vida toda, criando, de certa forma, limitações para ela, bloqueios emocionais durante a sua vida, né? Isso, questões psicológicas, a psicologia aborda esse tema e tudo. Tem muito traumas que a pessoa tem que voltar lá na infância para descobrir o que foi que aconteceu, e muitas vezes está lá, no lar desestruturado, tudo aquilo que ela viu, pais violentos, às vezes, agredindo, né, e vice-versa, aquela confusão toda, sem harmonia, sem um direcionamento. Então, quando a família consegue emitir, criar, fazer o evangelho no lar toda semana, é uma coisa bacana, né, que a gente faz, direciona, a gente não sabe se os filhos vão seguir aquilo que você está mostrando para eles. Ainda hoje mesmo a gente encontrou e isso tem muito a ver também, né? Eu estava até lembrando agora, trazendo para a questão, tem professoras aqui, né? Dos alunos, quando estão em sala de aula, porque também ali são como se fossem pais. Eu tenho um carinho, nunca mais eu vi minhas professoras. Minha professora do segundo, terceiro e quarto ano, foi a mesma. E eu vim para cá, perdi o contato do Rio de Janeiro, eu nunca esqueci da professora, né? Porque era como uma mãe, que a gente todo dia estava lá no colégio com elas, e elas ensinando para a gente, aquele carinho todo, passando. E um ex-aluno da minha esposa, a gente saiu e estava falando, nossa, ela que eu nunca esqueci dela, né? Lembrando dessas coisas que ficam registradas. Você imagina a educação dos pais, da mãe, que estão ali direto, e que tem essa necessidade de auxiliar nessa tarefa educativa na questão do bem, pressionando também. Então, você imagina a responsabilidade. E aí, quando se fala nesse mesmo ponto aqui sobre os maus filhos, né, eles podem
e quase sempre acontece, seus reflexos das sombras do passado dos próprios pais, de relacionamentos ali que eles tiveram juntos em outras oportunidades. A gente está dentro de um capítulo aqui que fala sobre reencarnação. Então, não tinha que não estar remontando diretamente isso. Então, eles fizeram coisas juntas, vivenciaram juntos, de repente cometeram equívocos juntos, e o grupo precisa voltar ali. E às vezes não somente contra o outro, mas contra o outro também. Os livros de Chico Xavier, a série, ali as 13 livros da vida do mundo espiritual, do André Luiz, eles retratam muito isso. E a vida continua, Sexo e Destino e tantos outros vão mostrando essas engrenagens que se formam ali nas famílias, que elas precisam estar voltando juntas para poder reparar todo o processo. Então, tem esses desafios necessários, né, para quebrar esse ciclo que vem de egoísmo que dentro desse relacionamento. Muitas vezes o pai reclama do filho difícil, né? É o mesmo que em outras vidas ele negligenciou o próprio progresso. A convivência forçada, que de certa forma vem pela consanguinidade, ele acaba sendo um mecanismo ali de justiça divina, que ele é utilizado para poder promover o quê? A reconciliação, eu vou usar essa palavra porque eu lembro que tem uma coisa mais à frente que a gente vai falar sobre isso, e o perdão, né? E, claro, acima de tudo, o amor, que precisa ser desenvolvido dentro desse núcleo. E se nós formos observar, como a leitura do Evangelho diz para a gente, né, como bons observadores que nós somos da, da vida das pessoas próximas, nesse caso, para que sirva de aprendizado para a gente, não como crítica aos outros, nós vamos ver que a dificuldade que é essa vida familiar, né? Quantas famílias estão com dificuldade de relacionamento de pai e filho e aquela coisa toda ali, dificuldade de educação, e a gente vai ver outros casos também, mas a gente está falando de filho difícil, né? Então tem essa imagem aqui que eu achei bem interessante, que fala o seguinte também aqui: educar um espírito não é apenas dar-lhe uma carreira do mundo, mas prepará-lo para a vida eterna. Muitas vezes a gente se preocupa muito com a carreira que o filho vai, meu filho vai ser advogado, meu filho, eu quero que ele seja médico, eu quero que ele estude nas melhores escolas, e eu vou fazer tudo por onde ele alcança esses objetivos, eu vou pagar para isso. Mas o que é que eu estou fazendo pensando nele como esse anjo, que todos nós seremos um dia? Aqui a gente tá quebrando a barreira, né, do túmulo. Não é só o que ele vai ser quando ele estiver vivo, mas o que que ele vai ser como espírito, que ele é o espírito encarnado que está aqui entre a gente, né? E aí a gente vai fazer todos os esforços possíveis para que ele seja uma boa pessoa, para que ele seja um homem de bem, como traz para a gente o Evangelho, para que ele vença na vida também materialmente, isso todo mundo quer, claro, sem dúvida nenhuma, é o principal objetivo. Mas aí, se apesar de todos esses esforços, o filho não mudar, os pais, eles estarão quites com a sua consciência se tiverem cumprido o seu dever. Porque, poxa, olha para mim, eu fiz de tudo, mas ele não quis, né? Voltando, nós estamos falando de filhos difíceis. A semente ali foi plantada. O tempo da colheita vai depender aí do livre-arbítrio, das escolhas que o filho faz. E aí, né, que seja nessa vida ou em futuras encarnações, porque os ensinamentos, eles não se perdem, às vezes eles ficam ali. E aí eu volto para a história do aluno, que eu lembrei agora há pouco, que eu não concluí, porque tem a ver com isso aqui. Ele diz assim, nossa, se tivesse ouvido a professora me ensinar, agora eu me lembro, agora faz falta. Né? Eu falo, né? E é a mesma coisa que às vezes os pais, nossa, meus pais tanto que falaram isso, e agora foi que eu vim me dar conta, né? Então, quantas coisas o professor, porque os pais são o quê também? São professores dos filhos. Eles estão ali para ensinar. E quantos são os pais que ensinam sem dizer nada?
também. Através de quê? Do exemplo, do que eles fazem. Eles estão sendo observados direto pelos filhos. Tanto é que se a gente cometer algum equívoco, eles jogam na cara da gente. Ah, você está pedindo para a gente fazer isso? Não, o senhor não faz. Ah, então, a melhor maneira, essa silenciosa, então, essa é que né, é o maior aprendizado. Os pais, muitas vezes, nos ensinam sem dizer nada. É claro que o diálogo é importante, mostrar os direcionamentos, mas nada melhor do que o exemplo. Que eles verem a gente fazendo aquilo que a gente faz. Isso muda muito. E por isso que eu trouxe aquela fala anteriormente, falando sobre essa necessidade dos pais também estarem conectados com o processo de desenvolvimento espiritual, estarem espiritualizados também. Como é que a gente vai poder passar alguma coisa, ensinar uma coisa que a gente não sabe ou não vivencia? É mais difícil ainda. Então, por isso que a gente vive num mundo tão difícil, porque não são poucos aqueles que realmente buscam, né, que procuram, né, não somente moldar, porque o autodescobrimento tem aquela imagem clássica, né, que é o próprio homem, ele se moldando através do cisel, o próprio, né? Eu esqueci o nome daquela escultura agora, mas tem uma escultura que é o homem mesmo se moldando. Então, começa com o trabalho com a gente para facilitar o trabalho com os outros, e no caso, nossos filhos. Ou pessoas que estão sob nossa responsabilidade, né? A gente fala nossos filhos, mas a gente acaba sendo, de certa forma, exemplo também para os sobrinhos, os irmãos, os pais, por que não dizer, para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque um comportamento, ele pode auxiliar a mudança de outras pessoas próximas também. E, na verdade, todos nós aqui somos irmãos, inclusive nossos filhos, né? Porque somos todos filhos do mesmo pai. Então, vamos dar uma olhadinha o que a filosofia espírita, através do espírito Miramês, traz para a gente. Pequenos trechos sobre essa questão, trazido pelo médium João Nunes Maia, né? O título é Eficácia da Oração. No texto, na íntegra, ele aborda bastante não somente a necessidade, mas a importância da oração e da prece. Então, nesse trecho que eu separei, diz o seguinte: a oração muito pode na engrenagem da vida humana e mesmo divina. Ela comanda e purifica os nossos sentimentos, nos dando forças nos momentos de fraqueza. A oração é dotada do dom de sublimar na área humana. Então, antes de entrar mesmo no tema falando sobre essa questão do pedido, aqui fala sobre a importância, se nós criarmos o hábito, nós vamos precisar da oração também do outro lado, também no plano espiritual. Mas como assim, Cláudio? Assistam, leiam o livro nosso lá, tem o filme, eu não gosto de ler, assista o filme. Assista o filme Os Mensageiros, que é a continuação. Olha o momento em que aqueles espíritos são resgatados. Se não é no momento em que eles elevam as vibrações e fazem uma prece. E a prece não é prece igual a gente decorada, que precisa dizer Pai Nosso que estás no céu. Ele, meu Deus, me ajude, por favor, não aguento mais ser uma prece. É um momento de elevar a vibração. E tantos outros estão naquele local de sofrimento, que nem lembram, não tem, e eles dizem assim: eu ainda voltarei aqui por vocês, basta que vocês peçam, basta que vocês me chamem. Então, estão esperando somente que a gente se conecte com eles. E aqui na vida também. A oração, a prece, quando a gente consegue, né, tocar nessa frequência, a gente se conecta com esses irmãos de luz, que vêm em nosso socorro, em nosso auxílio, nos orientar, nos ajudar. Então, é importante esse hábito que vai se criando. Só que, no entanto, aqui na leitura, né, relacionada a essa questão, em muitos lugares não cabe a oração interferir, né? Nem tudo que eu vou pedir eu vou alcançar, apesar de ter uma leitura que diz: pedi e obtereis. Mas o que é que eu estou pedindo? Na própria oração, a gente também não fala assim: que seja feita a vossa vontade.
e não a minha. Porque tudo que acontece comigo é para o meu bem. Sempre, não importa aquilo que aconteça, sempre que acontece comigo é para o meu bem, por mais que eu não ache. Nossa, mas isso aqui eu estou sofrendo demais com isso. É para o seu bem. Alguma coisa você fez, ou então está querendo lhe mostrar alguma coisa, que a gente esperte isso. Então, o que que essa dor e esse sofrimento está querendo me mostrar? É uma pergunta que deve ser feita também. Então, quando fala aqui que em alguns casos não cabe a oração interferir, no caso, na pergunta 210 em um livro dos Espíritos, ela não pode mudar a necessidade do Espírito e a vontade de Deus em fazer renascer o espírito inferior em uma família para o devido aprendizado. Se assim acontecer, para onde irão os espíritos que ainda não atingiram o esclarecimento necessário para o seu despertamento espiritual? Então, o que é que Miramês fez aqui? Fez a gente refletir. Jogou para a gente um questionamento. Quando fazem uma pergunta para a gente precisa pensar para responder. Né? Então, poxa, se eu vou pedir, todo mundo já pensou? Então, a questão da oração. Se a oração pudesse mudar a determinação de quem reencarna apenas por um desejo pessoal, nós estaríamos criando privilégios. Né? Eu vou fazer uma prece, vou pedir para que venha um filho perfeito, maravilhoso, ele vai mandar para mim, porque eu pedi. A justiça divina, ela é imparcial. A prece, ela vai ajudar os pais, né, como já foi dito, a terem lucidez, ter força necessária para receber esse espírito inferior com amor, para abraçá-lo, mesmo com suas dificuldades, em vez de se revoltar, né, se manter firme na busca por essa educação. E aí, agora sim eu vou voltar para a questão, para a gente finalizar. Para onde irão esses espíritos que ainda não atingiram o esclarecimento espiritual, né? Como aqui, despertamento espiritual aqui no finalzinho, né? Aí você imagina, se todos os pais que são bons, né, dentro das suas limitações, recebessem apenas espíritos bons, os espíritos inferiores ficariam relegados ao isolamento ou a viver com apenas os seus iguais também. Não iria vir, né? Isso aí manter o quê? Ia manter ele cristalizado no mal, não teriam referências de aprendizado, porque não ia ter nada bom de onde tirar, né? Aí você já começa a pensar, precisa ter essa mesclagem. Então, vamos lá. Vamos aqui ver na prática, assim, como começa a história dessa prece. Senhor, por favor, dai-me um filho perfeito, todas as suas qualidades morais no seu corpo, tudo, que ele seja perfeito. E a gente mudar essa prece para, de repente, assim, Senhor, dai-me forças e sabedoria para educar esse filho da melhor maneira possível que eu possa educar esse filho, esse espírito que você me confiastes. Que é uma confiança, não é meu, né? Está sobre a minha responsabilidade. Então, independente do que vier, a gente pedir força para saber lidar com essa situação. Aí já muda. Isso é uma prece que ela pode e deve ser ouvida e os auxílios, eles chegam para a gente. Mais um trechinho aqui ainda sobre a eficácia da oração, desse trecho, diz o seguinte: vai chegar a nossa vez de sermos filhos novamente, e somente colheremos o que plantamos agora. O futuro é uma oportunidade preparada no passado, que não erra o endereço do necessitado que a fez. Essa é a lei da justiça e do amor. É interessante, né? Porque a gente está falando aqui, observando pelo ponto de vista dos pais, e aqui trouxe um ponto de vista de que futuramente nós seremos filhos novamente. Porque nessa encarnação vai chegar ao fim, todos nós vamos desencarnar, não é novidade para ninguém. E quando a gente vier de novo, a gente vai vir novamente como filhos. E se a gente pudesse escolher, onde é que eu quero nascer? Eu quero nascer numa família boa. Eu quero nascer com bons pais.
para me ajudarem. E aí a gente pergunta, o que que eu estou fazendo agora para merecer também isso, né? Então tem todo um processo de plantação e de colheita, né? Primeiramente trabalha aqui a questão da empatia espiritual também. Então, ao cuidarmos de um filho imperfeito, por exemplo, com amor e disciplina, nós estamos pavimentando um caminho para quando chegar a nossa vez, em nossa própria imperfeição ainda, nós precisarmos de em uma reencarnação futura, nós também teremos. Receberemos uma família com pais bons que vão nos mostrar um direcionamento, um caminho, né, bom, como muitos de nós provavelmente já podemos ter recebido nessa encarnação. E que, independente disso, devemos agradecer sempre, sermos gratos por tudo isso, né? E aí a gente se pergunta nesse processo, para a gente refletir, se eu reencarnasse hoje como meu filho, eu seria bem educado, né? Porque às vezes a gente está pedindo aqui, para que a gente tenha bons pais no futuro. Mas será que hoje eu só já consigo hoje ser uma boa referência para as pessoas que estão sob minha responsabilidade? Será que eu queria ser filho? Né? Então, se sim, poxa, então a gente está no caminho certo, né? É uma pergunta que a gente deve se fazer, de repente, ajuda. E aqui, não queiramos, portanto, escolher apenas espíritos angélicos para renascerem em nosso meio familiar. Oremos sempre por aquele que deve vir por vontade de Deus, que a assistência de Jesus nos fará felizes. Então, é basicamente aquilo que a gente trouxe agora na própria oração, que trouxemos como referência, né? A gente não ficar escolhendo aquilo, ou a família onde vamos nascer, que sejam só seres angélicos, mas, né, que seja feita a vontade do Pai, como a gente diz na própria oração, que teremos sempre a assistência. Então, aqui também a gente pode refletir sobre o nosso próprio ego, né? Da dificuldade que, às vezes, alguns pais ou nós podemos ter ao aceitar ou receber um filho com dificuldades, um filho que não é tão inteligente, que tem alguma dificuldade, seja de que âmbito for, né? Querer, muitas vezes, que o filho seja o espelho do sucesso, né? Que seja aquele se envergonhar quando perguntarem qual é a profissão do seu filho. Meu filho você fica com vergonha de dizer, porque ele não é isso, não é doutor, meu filho. Porque os pais, né, se ornam todo igual um pavão quando vão dizer, meu filho está formado na faculdade, ele é doutor, ele é médico, ele é... Meu filho estudou em Harvard, meu filho, né, eu acho que eu diria dessa forma, se meu filho tivesse formado lá, né, nossa, com toda aquela pompa, com todo o orgulho que os pais muitas vezes mostram, né? A gente posta semana, meu filho tirou, né, tanta nota do Enem, a gente todo orgulhoso pelos filhos que a gente, né? Então, da mesma forma, a gente procura, de repente, esconder ou não falar tanto, se ele não for tão bom assim como a gente espera que ele seja, né? Não seja não seja uma referência, né? Um filho, por exemplo, que usa uma tornozeleira eletrônica, às vezes, tem a necessidade por motivos N, você vai dizer, olha, meu filho, ele usa uma tornozeleira eletrônica, meu filho, você não vai dizer isso. Você quer sempre ressaltar as coisas boas que a pessoa tem. Isso a gente acredita no Evangelho, né? Claro. Mas até que ponto o nosso ego é trabalhado nesse sentido? E a educação, eu diria nesse ponto aqui, ela vai começar de forma verdadeira quando a gente renunciar, de repente, um filho idealizado, aquele filho perfeito que a gente quer, para poder amar o filho real que nós temos. Independente de como ele for, qual grau evolutivo em que ele estiver, né? Não aquele que a gente pensa, mas aquele que aceitar como ele é e procurar fazer com que ele melhore, é claro, né? Da medida do possível. Então, que a gente possa olhar para os filhos não como um problema a ser resolvido, mas como pouco, né? Um irmão em humanidade aqui que Deus colocou na nossa responsabilidade, em nossas mãos, dizendo assim, ó, cuide dele para mim, né? Esse período que você tiver aí, cuide dele, eduque, que eu cuidarei do seu futuro.
Né? Então, enquanto ele estiver com você, veja, dê o máximo que você puder de atenção, de educação nessas áreas, não somente na área material, né? Então, a oração, nesse caso, ela não vai afastar esse desafio, mas traz para dentro da nossa casa a solução, né? Como se viesse ali, o barco está na tempestade, né? E o mestre vem para nos auxiliar, vem a bonança depois desse processo. Então, não vamos nos preocupar em ter esses filhos perfeitos, porque aqui ainda não é o momento, né? E sim de sermos pais mais dedicados, né? Os anjos que nós buscamos nos filhos são construídos com a paciência que exercitamos hoje. Então, sem ansiedade, trabalhando dia a dia, e a gente espera que as coisas acontecem, né? Então, a gente vai continuar ainda, mas aqui a gente encerra da 210, e é interessante que todas essas questões a gente estender, porque diz assim, então não vou nem observar isso daqui, porque eu não tenho filhos, eu passei essa vida, não tive esse prazer, não tive útero, não sei aquilo, aquilo outro, ou alguma dificuldade. Mas teve sempre alguém, tem um sobrinho, tem alguém que você serve de referência. Tem pessoas que se aproximam durante a vida da gente, mesmo como professor, onde você estiver, você acaba sendo adotado como referência de pai, de tio, de alguma coisa assim. A gente pode ser essas referências na vida também dessas pessoas. Pessoas difíceis, às vezes, que chegam próximos a gente. Agora, eu acho que vai virar um pouco aqui a ficha, são três perspectivas diferentes. A primeira, essa do filho difícil. A 211 já é o seguinte: de onde provém a semelhança de caráter que existe muitas vezes entre dois irmãos, sobretudo se gêmeos? Gostei dessa pergunta aqui, porque a gente vai poder abordar a individualidade do ser. Então, são espíritos simpáticos que se aproximam pela semelhança de seus sentimentos e que são felizes por estarem juntos. Aqui, no caso, está falando sobre a semelhança de caráter, tá? Pode acontecer de vir irmãos gêmeos que não são iguais nesse sentido, mas a pergunta remete a isso. Semelhança de caráter que existe muitas vezes entre dois irmãos, que eles são muito honestos, os dois, né? São pessoas boas, ajudam as pessoas, eles se juntaram para formar um instituto e tal. Então, tem tudo isso, sobretudo se gêmeos. Então, a resposta é sim, já são espíritos simpáticos. Eles se aproximaram pela semelhança de seus sentimentos. Aqui já são espíritos afins. Não tem mais coisa para ser resolvida. Não tem mais querela, aresta, briga, antipatia. Não tem. Voltam juntos. E que são felizes por ali estarem juntos. Então, mais uma vez trazendo aqui a questão e a resposta, né, com essas imagens que mostra para a gente, mas quando a gente vai abordar esse tema que fala sobre a semelhança de caráter, especialmente gêmeos, não é apenas uma questão da criação, da genética, isso vai muito além. Eles são espíritos simpáticos, são almas que já caminharam juntas inúmeras vezes, inclusive, aí vão possuir já gostos, valores e níveis evolutivos parecidos. Já se desvencilharam de muitas coisas negativas, como a Jana disse, das sombras de ambos. Então fica mais fácil desse reencontro, vamos dizer assim. E a reencarnação no mesmo lar é um prêmio, uma oportunidade ainda de fortalecer ainda mais aquilo que já existe há muito tempo. Então, nesse caso aqui, é onde a gente observa aquela falha do semelhante atrai semelhante, né? Tem necessidade, tem missão também nisso aqui, não é por acaso que acontece, e se formos buscar, encontraremos exemplos por aí,
tem a identidade vibratória que eu falei, que é a mesma vibração, então eles emitem até ondas mentais de frequências similares, que no caso dos gêmeos, eu lembrei agora daquela novela, né, que é A Viagem, que as irmãs uma sabia o que é que a outra estava, quando ia chegar, quando aconteceu, elas não eram gêmeas, né, mas fala aqui sobre irmãos, de certa forma, que tem uma ligação muito grande já, né? E aí isso pode acontecer, uma sentir um pouco o que a outra está sentindo, acontecer muitas essas coisas e tal. Então, poderia-se dizer que é uma simbiose positiva, né? Tem a simbiose que a gente vê nos trabalhos negativos, aqui não deixa de ser uma coisa que acontece pelo lado do amor. Está ouvindo aqui uma vozinha vindo dali falando sobre sintonia, né? Essa vozinha é a Gislene, está falando aqui no outro no ambiente aqui atrás. Então, eles se entendem até pelo olhar, né? Então, um olho já sabe o que isso acontece, quem já viu isso, né? Em trabalhos, em duplas de trabalho, em duplas que jogam juntas. Você não precisa ir ali porque já sabe que o outro vai estar lá. Então, você olha pelo olhar, o outro já percebe, nossa, está querendo isso. Ou então, está com alguma tristeza. Você percebe o outro muito facilmente. Então, tem muitas histórias ali. E também pode acontecer de ter alguns riscos também com essas relações, né? Ponto de atenção para os pais é que, por serem tão parecidos, a dependência emocional, no caso, como a gente viu, no caso até da novela, né? De você ficar muito apegado e sentindo muito o que o outro sente, porque a gente aprende que nós devemos ser o quê? Filtros. Por mais que sejam pessoas próximas, familiares, eu não posso sentir a dor do meu irmão. Eu tenho que estar bem para poder cuidar dele. É diferente de eu ficar sofrendo junto, né? E a gente poder, de alguma forma, mostrar um caminho de luz para essa outra pessoa. Então, essas ligações muito fortes podem causar também esse envolvimento muito grande emocional que pode atrapalhar o processo. Né? O papel dos pais aqui é incentivar o quê? A individualidade, porque, afinal de contas, por mais que venham ali idênticos, né, gêmeos idênticos da mesma placenta, univitelinos, as digitais são diferentes. E muito mais do que isso, a história de cada um é diferente, ela é individual. Ali é porque são espíritos afins. No futuro, no planeta, vamos lá, não vamos nem dos espíritos puros ainda. Será que lá são diferentes desses gêmeos aqui que a gente está colocando? Muito além disso, vão vibrar a mesma frequência. Mas aí não tem mais ainda essas angústias, das dores que vão passar. A vibração vai ser ali a mesma. Através do pensamento vai ser a comunicação em planetas mais avançados um pouco. Então, eu diria que o dever desses tutores, pais, mesmo sendo parecidos e bons, o dever e a educação continua. Por mais que você perceba assim, não, esses meninos são muito mais evoluídos do que eu, estão muito mais na minha frente. Aí, por causa disso, eu vou negligenciar alguma coisa que eu acho que é correto, que eu não possa interferir na educação. Então, o objetivo é que eles usem essa afinidade para ajudar também os outros membros da família que não são tão simpáticos assim. Dentro de uma família, por exemplo, grande, como era antigamente, tem os irmãos que são mais chegados, tem outros que são mais distantes, tem uns que se afastam. Eu estou falando isso por experiência própria, porque minhas famílias, meus pais são famílias grandes, né? Hoje em dia as famílias costumam ser mais, um casal, são dois filhos e tal, e pronto, o pessoal já quer parar logo. Mas eu convivi no meio e a gente percebe que tem irmãos que se dão mais, e isso é normal, muito normal, não tem nada de anormal nisso. São espíritos que já vêm há muito tempo, são outros que já não gostam muito uns dos outros, que acabam falando mal uns dos outros, por não terem conhecimento ainda. E assim vai, eu acredito que toda família é muito parecida, só muda ali o endereço, né? Tem essas provas, essas coisas que a gente vem para cá para passar, porque afinal de contas o objetivo é o quê? Se desenvolver, se perdoar, se amar, é isso. Senão a gente não precisava mais estar aqui no mundo desse que a gente está vivendo agora, né? Com tantas situações que nos colocam aí à prova. Vamos ver relacionado a essa questão, o que é que Miramês diz para a gente?
Mesmo que nasçam em nossos lares filhos que trazem no corpo o estigma da deformação, aquele já foi mais longe, né? Não pioremos a situação, blasfemando como sendo azar ou castigo. Tudo isso é experiência na sequência da vida, testando o que já aprendemos nas lutas que temos aprendido. Tratemos todos eles como filhos do coração. Amemo-los como aos outros, que no amanhã poderemos passar pelas mesmas experiências deles, pois os processos de despertamento são para todos. Então, é tão interessante que isso aqui remete até à leitura do Evangelho, porque tudo aquilo hoje, por exemplo, eu posso estar colocando o dedo para apontar o outro, a história do Cisco, eu já fiz, eu já me equivoquei no passado, né? Quem está aqui entre a gente, os servidores da casa que participam dos trabalhos, onde a gente volta para, né, para ver as vidas passadas, não tem bom. A gente não precisa julgar ninguém. Todo mundo já cometeu equívocos inúmeros. E isso tudo faz parte do processo de despertamento, de desenvolvimento, como está dizendo aqui. Então, é para todo mundo, sem exceções. Não fiquemos exibindo filhos sadios entre os hemiplégicos, pois os que se encontram naqueles corpos deformados são espíritos iguais a todos nós, feitos por Deus, e, portanto, perfeitos na sua intimidade, porque Deus, sendo perfeito, não iria criar algo com a marca da imperfeição. Então, são necessidades, é uma experiência. O corpo físico é apenas uma veste temporária. A deformação do corpo não significa que o espírito seja deformado. Passa uma experiência, volta límpido, tranquilo, perfeito. Nos trabalhos também a gente faz, né, a gente reconstrói o corpo astral muitas vezes que está na mente daquele espírito que ficou cristalizado. Então aqui vem muito trazendo para a lei da empatia e ao mesmo tempo mostrando para a gente para despertar do orgulho. Ele fala sobre o alerta aqui muito forte para não ficarmos exibindo filhos sadios, né, à frente de outros. Então, quando a gente, por exemplo, se sente abençoado porque meu filho é saudável e olha com pena para o filho do outro que tem algum tipo né, vamos dizer assim, deficiência, né, é uma forma de orgulho. Então, ele nos lembra que amanhã poderemos ser nós naquele corpo também. A deficiência física é uma escola de humildade, tanto para quem carrega quanto para quem cuida, né? Educar é um ato de amar a alma, não importa a fragilidade da veste, né, da roupa, do corpo que ele usa. Então, pareceu até um pouco assim, destoando do tema dos irmãos aqui, mas eu achei interessante trazer, é só um trecho do livro, para a gente poder também ter esse olhar sobre, às vezes a gente não tem na nossa família, mas tem tantas pessoas próximas que têm, né, filhos nessa situação. E vai daí o nosso respeito para as dificuldades também que as mãezinhas enfrentam, os pais também. O que mais nós vamos ter aqui? Tornamos a dizer que não nos cansamos de repetir que o culto do evangelho no lar é uma bênção de Deus em favor de todos os familiares. Ele predispõe os espíritos que ali residem para a libertação dos instintos inferiores, capacitando a alma à integração dos conceitos de Jesus. Bem, esse trecho aqui também eu destaquei devido à importância. Hoje eu posso falar com certa propriedade, porque nós fazemos já há um bom tempo, nós tivemos durante muito tempo fazendo, tivemos um pequeno hiato e retomamos. E hoje, fazendo, a gente tem essa percepção maior, a esposa tem a sensibilidade, ela vê. Então, vem uma grande quantidade de espíritos participar com a gente. Tem os que estão aqui, de repente, está na sua casa, um exemplo, ah, influenciando de forma negativa. Afinal de contas, os espíritos influenciam em nossas vidas? Resposta: muito mais do que pensais,
Muitas vezes são eles que vos dirigem. Então não precisamos ter medo deles, porque eles estão constantemente com a gente. A gente não vê. Sejam bons, sejam não tão bons. Então, eles estão na nossa casa. Se a gente cria o hábito de fazer o evangelho no lar, que é pelo menos uma vez por semana, sempre naquele mesmo horário, entre 15 e 30 minutos, coloca um copinho de água ali, junta, reúne a família ao redor daquele momento. Isso auxilia. Às vezes um espírito que está te acompanhando, está tentando está te assediando negativamente, ele é esclarecido naquele evangelho, as equipes espirituais vêm também para acolher irmãos e levam, melhora o ambiente, faz uma limpeza. Quando a gente precisa que a casa esteja limpa, o que que a gente faz? Pega a vassoura, o roda, pá, e vai limpar, varrer tudo, né? A casa da gente, ela fica suja também espiritualmente, vibratoriamente, psiquicamente, formas, pensamentos negativas. Elas criam, e às vezes a casa está pesada. O evangelho no lar ajuda também a fazer essa limpeza, e a gente pode pedir mentalmente. Quando terminar, na hora da prece, pedir para os irmãos fazer uma limpeza energética aqui na minha casa, tirando essas energias densas acumuladas. Isso ajuda a melhorar. E aí você coloca nesse meio seus filhos, as pessoas próximas, e ali vão ser ditas palavras do Evangelho, questões morais, ajudam nesse despertamento. Então, por isso que eu trouxe aqui, porque vai ajudar. Os filhos da gente, por exemplo, eu dizia assim, não, não gosto de religião, não sou religioso. Eu falei assim, eu também não. Eu sou espiritualista, sou espiritualizado, porque eles não acreditam muitas vezes nessas religiões que aparecem, pessoas, muitas vezes os falsos profetas, né, que foram ditos, e aí falou assim, não, esse tipo de religião aí eu não acredito. E realmente fica difícil, né? Então, quando a gente mostra o outro lado da questão da espiritualidade, que não é necessário você ser religioso, mas espiritualizado, a coisa vai mudando um pouco de figura. É a abordagem, é a maneira como você coloca também as coisas, sem nenhuma forçação de barra e mostrando como isso pode favorecer a pessoa nessa vida. Então, agradeçamos à luz divina pelas oportunidades que nós temos de trabalhar em favor dos que sofrem e choram. Cooperemos com eles nas suas transformações, que a paz crescerá dentro da nossa consciência. Devemos visualizar somente o bem da humanidade. E quando chamados a servir, onde quer que seja, entreguemos a Jesus todas as suas possibilidades, que acumulamos por amor à causa de Deus, pois é somente o amor da pureza que o Mestre nos mostrou. Então, eu finalizei aqui essa reflexão de Miramês, trazendo aqui, ele fala sobre o quê? Gratidão pela oportunidade que nós temos, pela oportunidade que nós podemos fazer em trabalhar, em favorecer aqueles que sofrem e choram. Ah, como é que eu faço isso? É levando sopa embaixo da ponte, cobertor? Tem N possibilidades. No dia a dia, você sendo uma pessoa boa, você já está trabalhando para o bem da humanidade de forma geral. Existem meios mais direcionados para isso. Fazer isso é uma delas. Compartilhar o bem. Em vez de compartilhar, por exemplo, somente coisinhas engraçadas, palhaçadas, compartilhar mensagens também positivas, que trazem ali um conteúdo que pode ajudar uma pessoa. Poxa, quantas vezes a pessoa vem dizer assim, poxa, aquela mensagem chegou na hora certa para mim. Eu estava precisando ouvir aquilo que você postou. Vi um comentáriozinho às vezes depois, quando você cria o hábito de postar. A pessoa está ali passando, aí, vendo só coisa engraçada, que é o que mais parece que atrai as pessoas na internet, né? E videozinhos engraçados. Aí vem aquela que você está precisando ouvir, porque aqueles vídeos engraçados ali, às vezes, já é uma fuga psicológica, está fugindo da realidade naquele negócio ali. Aí vem aquela frase que vem e mexe contigo. Poxa, estava precisando ouvir isso. E aí você deixa de, ou volta para a atenção ficante, alguma coisa nesse sentido. É sobre isso. Aproveitar as oportunidades. E diz aqui, devemos visualizar somente o bem da humanidade, né? Quando chamados a servir.
Porque isso aí, ninguém nunca me chamou. Jesus, lá atrás, veio e disse assim, vem, segue-me. O chamado foi feito. Se a gente não ouviu ainda, né, então somos todos nós, sem exceção. Para a gente finalizar nosso trio de hoje de questões, né? Vamos para a de 212. Aqui tem outro aspecto já. Nas crianças em que os corpos estão ligados e que têm certos órgãos em comum, existem dois espíritos, melhor dizendo, duas almas, né? Acho que essa resposta é fácil. Sim, mas sua semelhança frequentemente faz com que pareçam apenas um aos vossos olhos. Assim, um corpo, crianças siamesas, né, como dizem, nascem unidas por alguma parte do corpo, algumas a cabeça, outras o tronco, algumas têm órgãos em comum, né, às vezes dá para salvar quando faz a cirurgia, algumas vivem, convivem a vida toda desse jeito. Então, trazendo aqui essa questão, que é bastante interessante também, né, quando falamos desses gêmeos, na questão anterior, nós falamos sobre gêmeos normais, né? Aqui aborda o caso desses siameses, que são unidos fisicamente, e aqui é importante que a gente ressalte essa questão da individualidade da alma. São dois espíritos, são dois. Então, o fato deles compartilharem ali alguns órgãos, estarem ligados pelo corpo, não significa que as suas mentes, vontades e os destinos, inclusive, sejam um só. Oi, Ana Silvia, pode ligar o microfone e falar. Tem um caso aqui em Ribeirão Preto, até eles não são de Ribeirão, eles são do norte, eu não sei o lugar, que as meninas nasceram ligadas pela cabeça, já está na quarta cirurgia, elas iam passar essa semana. Acontece, a gente vê muitos casos assim, né? Você está vendo um próximo de você. Aqui no Ceará mesmo tiveram casos famosos, chegou a passar no Fantástico e tudo. E tem casos que a gente vê, como eu disse anteriormente, que não há cirurgia como se separar, o que viveram anos e anos juntos. E aí, o que isso traz para a gente como reflexão nos nossos, né, naquilo que a gente está fazendo, a nossa proposta? Porque o espírito, ele não se divide. Não existe meia alma. Não veio uma alma dividida meia aqui para formar um. Cada gêmeo tem o seu perispírito completo. O perispírito, o corpo espiritual dele, está completo, dos dois. É simplesmente o corpo físico que veio ali unido. Cada um tem sua aura ali e tal, a sua memória, o seu livre-arbítrio, tudo isso é individual. Então, por que que Deus permite uma situação como essa? É uma pergunta que a gente pode se fazer. Geralmente, para converter ódio em amor. Como assim? Para fundir dois desafetos também, que eram egoístas, e isso tudo vai se transformar ali num amor mais amplo e também de sacrifícios. Então, os pais que recebem, os mediadores entre essas duas almas, devem ajudar cada um a desenvolver ali seus gostos, suas inclinações, tudo bem, vendo como espíritos individuais, que é uma união temporária, né, de uma encarnação. No mundo espiritual, eles recuperam completamente a sua liberdade, a sua locomoção. Então, eles vão levando consigo o aprendizado, né, da tolerância que eles exercitarem aqui na Terra. Então, você vê espíritos que receberam várias oportunidades de se reconciliarem, não aproveitaram a oportunidade. Chega um momento que não, vai ter que botar esses dois para viverem realmente juntos, para que eles tenham que conviver ali e desenvolver de alguma forma o amor, que é a base de tudo. Então vamos ver aqui o que Miramês diz para a gente. Raros são os casos em que dois espíritos tomam corpos com órgãos comuns. Eles nascem ligados pela força da justiça divina, que tudo faz para a paz das criaturas e usa de todos os meios para a devida reconciliação.
Um dos meios é esse em referência, dos espíritos nascerem em corpos ligados, que os obriga a respirarem juntos, a comerem juntos, a descansarem juntos e a terem, por vezes, as mesmas ideias. O corpo, nesse caso, é mais do que uma prisão. Ele inspira ideias de renovação e ainda a assistência dos pais ajuda esses espíritos pelos caminhos, pelo carinho que não falta, a sentirem a bondade de Deus, mesmo no arroxo das provas. Né? Você vê aqui Miramês confirmando a necessidade. Se dois espíritos se odiarem profundamente no passado, a ponto de não suportar de jeito nenhum a presença um do outro, a lei reencarnatória pode uni-los fisicamente. Não sei se vocês lembraram, são palestras que falam sobre perdão, que fala que você quer se libertar da outra pessoa, ame, porque o ódio, o rancor, esse sentimento, ele prende, é como um imã que junta, até chegar a pontos como esse, dessa necessidade de unir tanto de vir junto. Não. Eles precisam aprender. Isso aqui é educativo, não é castigo. É educativo, a necessidade. Né? Como eu falei anteriormente, para ver o planejamento, ver o merecimento, a necessidade, né? Que o espírito precisa. Então, isso força a sair do egocentrismo, precisam, de certa forma, concordarem nas coisas. Não, eu quero ir para não, eu quero ir para cá. Não, a gente vai ter que chegar num acordo. Né? Então, eles vão ter que concordar em muitas coisas para poderem viver bem. Porque não dá para ficar discordando, não tem como sair um de perto do outro. Sempre ali. Então, Ô, Cláudio, eles têm que chegar. sempre vem. Oi. Eu não levantei a mão, porque Pois eu não não. achei minha mão. Ó, sempre Pois, vem do Madre. mesmo sexo. Ele Do sempre vem do mesmo, mesmo sexo. Sexo? geralmente sim. Eles são univitelinos ali, né? Vem, os casos até agora que eu vi, geralmente são mulheres iguais, são homens. Sim. É, tá falando aqui na divisão do óvulo, né? Celular. Isso aqui já é questão Sim. genética, biológica, né? Do nascimento. Mas é É. importante que, mesmo sendo sempre homens ou sempre mulheres, são espíritos distintos, que ambos já passaram por ambos os lados também, né? Como a gente viu nas semanas Entendi. anteriores. Mas os casos até agora, eu posso, a gente pode pesquisar para trazer depois, mas os casos que eu conheço geralmente são dois homens, duas mulheres, que vêm juntos ali, né? Mas, voltando para a história, como essa perspectiva do espírito, são espíritos que já viveram como homem, como mulher, várias vezes, e tem aquela necessidade de estarem juntos, né? E aí, quando esse espírito vem, se vê ali, limitado, dependente do outro, o orgulho pode ser quebrado. É um dos motivos, né? Quebrar um pouco o orgulho, ou não, né? Ou não. E a limitação física abre portas para a liberdade espiritual, desde que eles saibam lidar. Porque o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo fala para a gente, bem-aventurados os aflitos, né? E fala sobre como você lidar, bem ou mal sofrer. Como é que esses espíritos vão lidar com essa situação, é que vai dizer como é que vai ser a colheita também no futuro. Então, isso tudo é dependioso. Não é porque você também veio nessa condição que automaticamente o espírito, quando morrer, vai estar às mil maravilhas. Depende de como acontece também o processo deles encarnados. Porque eles podem continuar ainda se odiando. Mas pode ser que voltem para o plano espiritual menos, aprendendo a respeitar um pouco mais o espaço do outro, com outras características diferentes da que eles chegaram. Então, quer dizer que no final eles evoluíram um pouco. E aí terão outras oportunidades posteriormente para continuar o processo. Né? Nós sabemos que a gente não consegue resolver numa vida, né? Quando, e isso vai muito para trazer uma lucidez para a gente relacionada à questão da justiça divina, dessa salvação, né? Que é impossível, diante da unicidade das existências,
E você ter apenas uma vida para existir, e você morrer e ir para o céu. E você morrer e ir para os lugares celestes, perto de Deus. Não tem como, para qualquer um de nós. Né? Até porque a gente sabe que já são inúmeras existências. Então, não tem como sair perfeitos dessa vida. São processos que nós estamos vivendo. Quando traz para essa perspectiva, a gente vê que ali é uma experiência necessária que esses espíritos precisam viver para se desenvolverem, né? E aí, você, claro que aqui são mais raros, mas como é que, se a gente não é pais de filhos assim, como é que a gente observa, né, os outros? Poxa, deve ser muito difícil ser pai de criança com essas e tantas outras situações que necessitam de uma atenção total dos pais, né, no processo. Então, no caso mencionado, pode haver afinidades de sentimentos, tanto do passado quanto do presente. Porém, nem sempre é assim. Podem ser espíritos inimigos a quem os braços da carne faz esquecer as faltas, sendo que o perdão é como que a chave que abre as portas da prisão biológica. Vejamos o que diz Jesus. Essa eu fiz questão de colocar assim meio que negrito. Deixai perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. E é uma frase que eu venho repetindo constantemente, até para mim mesmo, porque reconcilia-te com teu adversário. Isso daqui tem uma grandiosidade dentro de um aprendizado que nós estamos. Quem são? Reconciliar-te com quem? Quem é teu irmão? Teu irmão é o teu irmão de sangue? Ou são as pessoas que são filhos do mesmo pai, dessa irmandade cristã, dessa irmandade filhos de Deus? São todos. Se nós temos alguém ainda que a gente precisa se reconciliar, então ele quer dizer que não adianta vir aqui e ficar se ajoelhando, trazendo oferta, e porque não é isso que eu quero. Eu quero que vocês se reconciliem primeiro. Eu não quero filhos brigados. Eu não quero filhos com querelas, com problemas, com discussões, sem se amarem. Eu quero filhos que se amem. Quais são os maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí você chega aqui querendo, né, dar oferta para ir para o céu, mas e o seu irmão lá? Você continua ainda com problema com ele. Então vai ter que voltar. Não adianta. Então aqui veio bem de encontro a essa situação. Ah, você não se resolveu, trouxe oferta, não tem problema, vai voltar com eles, né? Porque é uma necessidade. A Dona Regina colocou aqui um texto bem grande. Quer ligar o áudio para falar sobre isso, Dona Regina? Pode participar. Não, respondendo a Tereza, eu pesquisei agora no Google e aí fala que é raro o caso de gêmeos siamês de sexos diferentes, é uma anomalia. O que é comum é monozigoto, então, monozigóticos, né? Eles são normalmente idênticos, meninos com meninos, meninas com meninos, mas acontece assim raramente. E mesmo como é que se diz? Os siameses também são raros de acontecer. Mas realmente, e até acho que é bem mais complicado ser diferente, né? Porque viver no mesmo corpo, né? Sexos diferentes é a coisa bem mais complexa, né? Eu acho. Talvez aqueles que são unidos pela cabeça, né, que não ligam os outros órgãos do corpo, você possa aparecer nesse caso, né? Como a gente está dizendo, é uma questão que já é raro, ainda é mais uma outra anomalia que é ser diferente, né? Sexo diferente. Sim, sim. Mas essa visão que a gente é bom que se a gente entenda aqui, que a gente está procurando ver uma visão mais ampla do espírito, né? O corpo é um detalhe que está sendo mostrado por uma existência que a pessoa está vendo os motivos, mas trazer mais essa amplitude, que independente da questão do sexo mesmo, os motivos disso acontecer, por que acontecem, não reclamar por isso, né? E essa parte aqui de Mateus 5:24 é fantástica. E
não é somente para isso, é para todos nós, né? Nesse caso aqui, qual é a oferta desses irmãos, né? Que eles fazem a Deus é a própria vida, o sofrimento, a prova que eles estão passando ali, é a oferta, aquela dificuldade ali. O altar é o lar, é onde eles vão compartilhar, né, de tudo isso, antes de quererem ser livres ou felizes isoladamente, né, cada um por si, no seu trajetório, eles precisam se reconciliar um com o outro. Então, essa foi a maneira que foi combinada e acertada para que, olha, se a gente for voltar, vamos dizer que eles tiveram oportunidade até de escolher isso, ou não. Ó, se vocês voltarem, vocês já tentaram tantas vezes, já voltaram dezenas de vidas e continuam se odiando. Então, agora, para vocês não se afastam um do outro. Vocês viajam, vocês vão para outro país, vocês saem da família, vocês abandonam o outro. Dessa vez, vocês vão ter que nascer juntos, que aí não tem como um abandonar o outro. Vamos combinar? E aí aceita. Então, vamos desse jeito aí, porque talvez seja a única maneira da gente conseguir melhorar um pouco. E aí, na outra vida, eles já vão conseguir viver juntos, no mesmo ambiente, de repente, separados. Uma maneira de trazer eles ali, né? Estou dando algum exemplo aqui, nesse sentido, né? E aí, como é que se faz? Se dois inimigos são colocados em um só corpo, Deus está dizendo, vocês não saíram, ou não vão sair desse lugar enquanto vocês não se amarem. Tem a necessidade disso, a gente precisa voltar. Então, isso é uma pedagogia divina dessa convivência, né? Forçada. Pois não, Danilo, pode falar. Você me fez lembrar que a gente sabe de casos de pais ou de mães, né? Que quando os irmãos brigam, eles amarram, botam uma mesma camisa nos dois, né? Fica a mesma camisa e botam os dois juntos de frente, e agora vocês se reconciliem. Não vão sair daí enquanto não fizerem as pazes. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas a gente repete e replica, né, o que acontece lá na comunidade. É interessante isso, né? O material, ele copia o material, né? Lembra no início que a gente falou que os pais são co-criadores de Deus, fazendo um papel semelhante? Né? Com certeza. Colocando Essa é a função dos pais, assim. Nem todos estão preparados, nem todos podem, mas fazem o melhor dentro das suas condições, né? A grande maioria, eu acho. Não é todo pai que abandona, joga no lixo, não é assim. Não é muita coisa, não. Desse jeito. E aí a gente vai fazer aquele exercício de reflexão, como eu disse agora há pouco. Você fica imaginando dois irmãos, dois rivais, na verdade, vamos lá, dois rivais que não conseguem nem se ver. Deus, em sua infinita misericórdia, coloca para nascer grudadinho ali no mesmo corpo. No início, revolta, é claro, né? Como é que pode acontecer isso comigo? Todo mundo, os pais. Mas, com o tempo, um precisa ajudar o outro precisa do outro para comer, para caminhar, para viver. Vem o carinho dos pais, como nunca viu antes, que os pais vão abraçar e acolher e amar, né, e fazer de tudo para aqueles filhos. Isso vai amolecendo o coraçãozinho ali, né? Porque a necessidade, poxa, ele me ajudou, dependi, eu precisei. No fim da vida, quando o corpo morre, eles se soltam, né? E eles não são mais inimigos, de repente, há essa possibilidade. Aí são companheiros que venceram uma guerra juntos, tiveram naquele campo de batalha ali juntos os dois, e passaram por ela. Se reencontram no plano espiritual, nossa, foi difícil, né? Mas nós conseguimos melhorar. Olha o tanto de coisa que melhoramos. Né? Então, isso é muito bacana a gente ver uma história como essa. A prisão acabou. E aí, nesse caso aqui, porque o amor abriu as portas. E a reconciliação aconteceu, a palavra é essa. Então, antes da gente encerrar, aqui a gente viu três aspectos, né, nessas três questões que nós estudamos. Aqui, principalmente, é importante a gente ver a individualidade, né, que viu cada um tem sua história diferente, o propósito que é ajudar, a união física, o perdão é a chave para libertar, e a missão dos pais. Então, nessa individualidade, nós aprendemos que não importa quão unido seja o corpo, a alma é sempre única e tem sua própria história. Esse propósito aqui, que aqui a deficiência ou a união física é um ajuste de contas. Ele vai transformando
através do amor, que é uma oportunidade que foi dada. E os pais entram aqui como esses guardiões dessa reconciliação. Eles são ali os árbitros ali que estão, né, agindo e conciliando esses dois espíritos que precisam se perdoar. E aqui, para finalizar, a gente traz os aspectos das 3 questões que nós vimos nesse final de tarde, início de noite de hoje. Na 210, a gente viu a primeira lição, que é aquele filho difícil, né? Aprendemos que a família é uma escola, onde nem sempre nós escolhemos esses irmãos de caminhada, mas temos o dever de sermos professores. Na questão seguinte, a gente aprendeu que Deus nos dá companheiros de alma também, afins, pessoas que nós já criamos laços durante muitas vidas, para que a caminhada também não seja tão pesada. Tem pessoas que são próximas, que nos dão aquele carinho, que acalentam, sejam pais, amigos, seja de onde for, né? Que é o descanso ali através do afeto diante de tantas. 212, que foi a última, a gente aprendeu que Deus, né, ele dá oportunidade sempre de se reconciliar através do perdão, que é muito importante, né, que às vezes ele nos permite até nascer num abraço físico forçado, né, para que aprendamos a nunca mais soltar o coração um do outro. A gente aprenda realmente a amar. Então, nós terminamos esse estudo de hoje, compreendendo que ninguém está ao nosso lado por acaso. Seja o filho difícil, seja o irmão gêmeo, seja o amigo simpático, aquele que exige cuidados extremos, todos são convites de Deus para nós exercitarmos o perdão e a boa convivência e o amor. Então, que possamos deixar essa nossa oferta no altar e correr para abraçar com o coração aqueles que a vida nos ligou, de alguma forma, né? Sintam-se todos abraçados, mesmo que à distância, a gente não tem esse, né, esse contato físico aqui, através da internet, mas que a gente possa ascender mais rapidamente até a plenitude, né, através desses aprendizados, do amor, da paz, da felicidade, por que não dizer, para a gente trilhar esse caminho da angelitude que estamos buscando juntos, né? Um grande abraço a todos e até o próximo sábado, se Deus quiser.